Muito boa tarde, estamos começando direto ao ponto, o boletim de notícias aqui do Opinião Ceará desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Eu sou Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e também o apresentador do Direto ao Ponto. E aqui ao meu lado, Felipe Barreto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Felipe, que é o nosso repórter de política aqui do Grupo Opinião. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá também a você que está nos assistindo para essa mais nova edição do Direto ao Ponto. Perfeito, Felipe. Uma informação que circulou ao longo do fim de semana, informação importante para a gente ficar de olho, principalmente com o início agora da quadra chuvosa em fevereiro. Ontem, Felipe, dia 19 de janeiro, uma barragem em particular rompeu ali em Jucás, né, na zona rural do município de Independência, cenas de fato muito fortes que a gente consegue acompanhar agora também, isso no interior do estado, né? O governador Elmano de Freitas, que cumpre uma agenda internacional, né, não está aqui no Ceará, ele anunciou por meio das redes sociais o acionamento aí de forças de segurança para atender o caso, né? No total, pelo menos 5 pessoas precisaram ser resgatadas, né? Foram utilizados na operação botes, pranchões e equipamentos de mergulho. Uma aeronave da Ciopaia também foi acionada para sobrevoar o local e identificar aí os locais e a quantidade de vítimas que ficaram ilhadas por conta do rompimento dessa barragem. Policiais da Patrulha Rural, da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral também foram acionados para atender essa ocorrência, aí uma ocorrência de fato muito que foi dificultada, né, principalmente pelas características ali do local. A gente sabe que quando chega esse período, ainda estamos na pré-estação chuvosa, mas nesse período de estação chuvosa, que começa em fevereiro, essas situações realmente são vistas com mais cautela, né, precisam ser de fato averiguadas com mais cuidado. Segundo o diretor da Defesa Civil do município de Independência, Felipe, o Lúcio Hernandes Rodrigues Araújo, ontem, né, apenas em meia hora, aí no intervalo de meia hora, choveu o equivalente a 153 milímetros, de fato, um volume bastante considerado, né, um volume intenso que derrubou 2 casas de taipa, né, e aí deixaram desalojadas 8 pessoas que buscaram um abrigo temporário nas casas de parentes e amigos, também deixou 9 construções em observação da Defesa Civil, né? O chefe da Defesa Civil também disse que essa frente fria que está presente já nesse ano está sendo uma novidade e que ninguém esperava por isso. Elmano, né, o governador Elmano de Freitas disse que as equipes da Secretaria da Proteção Social mantêm contato com o município para avaliar a necessidade de auxílio aos moradores atingidos pela enchente. A gente fica observando também, no ano passado, em 2024, nós tivemos situações complicadas em relação às chuvas, né, torrenciais e à falta de infraestrutura de alguns municípios, e aí uma necessidade muito forte de um diálogo do governo do estado e do governo federal com essas cidades, né, Felipe? Exatamente, Rodrigo, é uma situação preocupante, né, e que, como você disse, é uma situação até comum no Ceará pela questão da falta de infraestrutura dessas cidades, né. A gente ainda está no começo do ano, né? Não chegamos na quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio, que é quando, comumente aqui no Ceará, nós temos as maiores precipitações, mas já estamos vendo chuvas intensas, né? Como você bem disse, choveu mais de 150 milímetros na localidade em um curto espaço de tempo, né? Em pouco tempo. Então fica a nossa preocupação, até porque no ano passado tivemos situações semelhantes de municípios, inclusive em situações de emergência e de calamidade, né? A gente cita um município, que foi o caso de Milhã, no Sertão Central, que esteve em situação de calamidade, né? Teve também o rompimento de uma barragem, se não me engano. Senador Pompeu também. Senador Pompeu também teve uma situação difícil, né, no ano passado, com as chuvas. E não só as barragens, né? Não só o rompimento das barragens, mas nós temos também situações de vias que são debilitadas, né, por conta das chuvas, por conta da falta de infraestrutura. A gente tem também essas chuvas afetando as casas, né? A gente sabe que nessas áreas rurais, né, dos municípios, se nas sedes já existe uma infraestrutura talvez precária, nas áreas rurais é esperado que se tenha uma estrutura ainda mais precária, né?
Mas a gente parabeniza o governo pela atuação rápida, né, ainda no dia de ontem, de promover seus esforços, mas a gente fica na expectativa também de que sejam feitas ações de prevenção, né? Porque essas ações de conter realmente situações como essas são importantes, mas eu acho que mais importante ainda é ter essas ações de prevenção para que situações semelhantes não ocorram nos próximos anos, né? Como a gente tem visto nos anos passados. Porque se não existir essas ações de prevenção, nós estaríamos meio que secando a água da chuva enquanto está chovendo. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. E lembrando, eu venho sempre reforçando isso, né? A tendência que se tem para o mundo inteiro, no Brasil não é diferente, no Ceará não é diferente, é que esses eventos climáticos extremos, né? Nesse caso, nem tanto, né? Porque foi uma chuva, apesar de ser um volume muito grande, para um curto período ali, né? Espaço de tempo, ainda não é um volume tão exorbitante, né? Mas a tendência que se mostra é que os eventos extremos, né, eventos climáticos extremos se tornem cada vez mais comuns nas cidades. A gente precisa de fato ficar de olho. E a partir de hoje, os contribuintes já podem negociar aí as suas dívidas referente à taxa de manejos de resíduos sólidos urbanos, né, mais conhecida como a taxa do lixo, junto à Prefeitura de Fortaleza, que isso depois a revogação da matéria. O programa de parcelamento de débitos, o refis da taxa do lixo, é um benefício fruto da Lei 11.521, de 10 de janeiro de 2025, um dia desses, né, que extingue o tributo, né, e isso foi aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza e foi sancionada pelo prefeito Evandro Leitão. O refis ele fica disponível durante todo o ano de 2025 e oferece descontos de até 100% para o parcelamento em 4 vezes e de até 80% para quem optar por parcelas de até 10 vezes, perdão. O valor de cada parcela será fixo e não poderá ser inferior a R$ 70, com vencimento no último dia útil de cada mês, né? O parcelamento será cancelado caso o contribuinte não pague 3 parcelas seguidas ou não, né? Ou se atrasar, no caso o contribuinte atrasar qualquer parcela por mais de 3 meses, lembrando que a taxa do lixo foi revogada, mas quem permaneceu com algum débito, né, foi dada essa facilidade para quitar, né, essa dívida aí com a gestão municipal. Era uma cobrança também que alguns vereadores, principalmente da oposição ao prefeito Evandro Leitão, colocaram nessa possibilidade de haver um perdão de dívidas, mas isso foi descartado, né, pela gestão municipal, que também passa aí por um momento de ajuste fiscal, né, com alguns cortes, e essa opção foi deixada mais de lado, mas foi dada também a opção do refis para essa quitação de dívidas daqueles que não conseguiram cumprir, né, esse pagamento ao longo de 2024. Exatamente, Rodrigo. A revogação da taxa do lixo foi uma promessa de campanha do Evandro, né, no ano passado. Depois que ele foi eleito, ele disse que seria a primeira ação que ele tomaria, e assim foi verdade, né? A gente, já no dia 2 de janeiro, na verdade, um dia depois dele tomar posse como prefeito, ele enviou a mensagem assinada para a Câmara Municipal de Fortaleza para que houvesse a análise dos vereadores sobre essa possível revogação. No dia 6, já também no início do mês, nós tivemos essa sessão na Câmara Municipal com a análise desse projeto que tramitou em regime de urgência e com a revogação, com a aprovação de todos os vereadores, né? E além dessa revogação, como você bem disse, sobre o refis, né, houve a inclusão dessa emenda que institui esse programa de refinanciamento das dívidas. É bem verdade que alguns vereadores, como você disse também, Rodrigo, da oposição, queriam que houvesse o perdão das dívidas e, para além do perdão das dívidas, que houvesse a restituição dos valores que já foram pagos a essa taxa, né? Que quem já pagou a taxa na sua integridade, que não tem dívidas porque já fez o pagamento desses valores, fosse ressarcido. Mas a Procuradoria-Geral do município disse que não seria possível, né? Até por conta da questão financeira que a prefeitura se encontra. Enfim, a questão financeira, eu não sei se eu preciso falar, porque a gente já vem falando isso sobre isso nos últimos dias, né? Quase que um assunto diário aqui no jornalismo cearense, né? Na política cearense, na política da capital do Ceará. É uma dívida de cerca de 2 bilhões, como já detalhou o prefeito Evandro, né? Uma informação
na verdade, preliminar, né? Essa dívida de 2 bilhões pode ser maior. A gente lembra que no final desse mês agora de janeiro vai ser divulgado o valor real, né, com a finalização da transição entre o ex-prefeito Sarto e o prefeito Evandro, e a gente fica na expectativa para saber quanto vai ser esse valor, né? Perfeito. E para negociar os débitos, né, os contribuintes, eles deverão acessar o banner do portal da Prefeitura de Fortaleza e também está presente nos sites da Secretaria Municipal das Finanças, a Cefim, além da Procuradoria-Geral do Município, a PGM, né? Ao clicar nesse banner, o contribuinte ele tem a opção de negociar os débitos disponíveis na Cefim ou que estejam aí inscritos em dívida ativa na PGM, no caso da PGM. O contribuinte pode ainda procurar o atendimento presencial na Cefim, que tem um agendamento prévio no site do órgão ou na sede da PGM, que fica ali na rua Israel Bezerra, número 570, ali no bairro Dionísio Torres. Mudando de assunto, hoje a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRESE, realizou a Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria executiva e dos novos conselhos deliberativo e fiscal do órgão, né? A eleição aconteceu por aclamação, sem surpresa, né? Foi uma chapa única, de modo que os membros da nova diretoria executiva, além dos conselhos, né, deliberativo e fiscal, para o biênio de 2025 e 2026, foram confirmados sem maiores dificuldades pelos prefeitos associados que estiveram presentes no momento, né? A chapa, com o nome Por um Municipalismo Forte e Qualificado, tem como presidente o Joaci Alves Júnior, né, o ex-prefeito de Jaguaribara. Se falar assim, ninguém conhece, mas é o Juju, ex-prefeito, né, conhecido como Juju. Anteriormente, a vaga da presidência era exclusiva para prefeitos em exercício, mas lembrando que o Estatuto da APRESE foi atualizado e, seguindo um preceito, né, de outras associações estaduais, liberou essa possibilidade também de um prefeito que não está em exercício, né, um ex-prefeito, um gestor que não está em exercício, ocupe esse cargo também. Lembrando que a diretoria executiva, ela é proposta, né, pela chapa, tem como vice-presidente o Amaro Pereira, o prefeito de Ipaporanga, o secretário-geral Flávio Filho, o prefeito de Amontada, né, primeiro secretário como sendo o Cláudio Saraiva, que é prefeito de Capistrano, o tesoureiro-geral Sandro Rufino, né, que é prefeito de Umari, a primeira tesoureira Ainara Mota, que é prefeita de Guaramiranga, e o presidente de honra sendo o Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú. Qual a importância, né, Felipe, dessa pauta municipalista também, lembrando que a APRESE é um órgão que representa o conjunto dos 184 gestores aqui no Ceará, e quando tem alguma deliberação, algum acordo que mexe, né, aí com as finanças, com a vida dos municípios, das cidades, desses gestores, a APRESE também é um órgão importante que vai até Brasília, que conversa com os deputados federais que ali representam o Ceará, que conversam também com as entidades do governo federal, né? Então tem essa negociação que é importantíssima também para a vida dos municípios, né? Principalmente quando envolve questão financeira, né? Que a gente sabe do aperto que é em algumas cidades muitas vezes, principalmente as de pequeno porte. Então tem essa representação direta, né? Organizada, é de suma importância. A gente fica de olho também como é que vão se desdobrar esses assuntos dentro da APRESE a partir desse próximo ano, né? A Associação dos Municípios do Estado do Ceará, que é a APRESE, porque é a Associação dos Prefeitos dos Municípios do Estado do Ceará, né? Mas é um órgão muito importante, Rodrigo, que, como você bem disse, ela tem presença quase que semanal lá em Brasília, né? É muito importante que os gestores da APRESE estejam em Brasília para tratar sobre esses assuntos municipalistas, né? A gente lembra que nos últimos 2 anos a gente teve algumas questões, por exemplo, com o FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o repasse que o governo federal faz para as cidades, né? Nós tínhamos algumas situações em que esse FPM estava defasado, né, com valor que deveria ser maior, isso na defesa, né, da Confederação Nacional dos Municípios e, consequentemente, das associações estaduais. Então, nós tínhamos realmente uma presença bem marcante dessas associações estaduais em Brasília, né, para tratar sobre esses assuntos. E foi até por esse motivo, né, isso foi uma das razões que motivou que houvesse essa troca, essa mudança no estatuto da associação, né, para que permitisse
que um ex-prefeito assumisse esse cargo, né? Até porque se você tem um prefeito em exercício, ele tendo que ir semanalmente a Brasília, isso pode prejudicar os trabalhos dele na cidade, né? Para a população da sua cidade. Inclusive, nós tínhamos no ano passado, né, o Júnior Castro, que era prefeito de Chorozinho, e estava como presidente da APRESS, né? Ele que depois que saiu da presidência agora está na Secretaria de Governo do prefeito Evandro Leitão, um cargo do primeiro escalão, então mostra também a importância que é ser presidente da APRESS, né? Ele foi presidente da APRESS no biênio de 23-24 e ganhou uma relevância muito grande no estado, não é à toa que está agora ocupando a Secretaria do Governo. E sobre esses nomes que vão compor essa nova mesa diretora, essa nova mesa diretora da APRESS, nós temos aí 5 partidos contemplados, né? Nós temos o PSB com o Juju e com o prefeito de Capistrano, que desculpa, não lembro agora o nome. Nós temos o PT também com Amaro Pereira, né, prefeito de Ipaporanga. Nós temos também o PSD com o Sérgio Rufino de Ipueiras, o Republicanos com a Inara Mota e o União Brasil com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Então também vários municípios que foram vitoriosos também aqui no estado, né, como o PSD, o próprio PSB, que foi o partido que fez mais municípios aqui no Ceará, o PT também, que foi o segundo, sendo contemplados nessa nova chapa da mesa diretora da APRESS. O Cláudio Saraiva, né? O prefeito isso, Cláudio Saraiva. Isso. O primeiro secretário aí representado na APRESS, né? Continuando aqui, Felipe, há pouco mais de uma semana do lançamento de uma carta do Partido Socialismo e Liberdade, né, o PSOL, contra a nomeação do ex-candidato a prefeito de Fortaleza, o Técio Nunes, a sigla, isso para ocupar, né, um cargo, lembrando aqui, para ocupar um cargo na gestão do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza. O PSOL, né, a partir de uma nova resolução, decidiu liberar aí os filiados para comporem gestões municipais de esquerda aqui no estado do Ceará. Lembrando que são duas coisas diferentes. Nós temos uma carta lançada por um conjunto de filiados e de correntes, né, de dentro do PSOL, lançada na semana passada, reforçando, inclusive, um posicionamento anterior de não haver ali uma participação de filiados do PSOL dentro das gestões municipais ou estadual, né, caso haja, os filiados ali deveriam deixar o seu cargo, né, para depois voltarem a ocupar, se for o caso. Essa nova, aí sim, resolução é do PSOL Ceará, né, do Diretório Estadual do Partido, e o texto foi publicado no último sábado pela diretoria estadual do partido, como eu havia falado. Esse texto ele traz artigos nos quais destacam que os filiados do partido ficam autorizados a compor governos municipais de esquerda aqui no Ceará, em especial nos municípios do Crato e aqui de Fortaleza. A decisão, conforme a nota divulgada pelo partido, não configura uma desobediência à resolução PSOL com Lula contra o bolsonarismo e pelos direitos do povo brasileiro, o título aí dessa resolução. O partido também reitera que tenha decidido determinado ponto, né, o filiado ele deve comunicar a nomeação ao diretório estadual da sigla, que aí vai deliberar sobre a relação do partido com o governo municipal e sobre medidas correlatas, isso no município a qual a ocorrer nessa situação. Na verdade, o documento traz também um trecho reiterando o avanço da extrema-direita nas eleições municipais, em que a capital cearense foi uma exceção na eleição de um candidato de um partido de esquerda, né, o Evandro Leitão, no caso do PT. Então, a gente consegue observar agora também essa resolução, né, lançada pelo Diretório Estadual do PSOL no último sábado, e também um conflito aí interno, né, uma discussão interna do partido. Exatamente, né, Rodrigo? E por que essa discussão é importante? Porque o PSOL, desde que ele foi fundado, né, ali em 2004, ele historicamente tem se posicionado de forma independente nos governos petistas, né? A gente vê que no governo Lula, por exemplo, o PSOL ele não ocupa um ministério, né? Ele é um partido que ele se porta de forma independente na Câmara dos Deputados e no Senado com os cargos que ocupa, com as cadeiras que ocupa nas duas casas do Legislativo. Aqui no Ceará não é diferente, né? O PSOL na Assembleia é independente com o deputado Renato Roseno. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza foi independente na legislatura passada com o Gabriel Biologia e a Adriana Jerônimo. Vai ser independente novamente
assim, falando em relação à atuação desses dois vereadores, né? Mas a gente tem essa situação que vem gerando um conflito interno dentro do partido. E vale lembrar, Rodrigo, que essa resolução ela veio um dia após a publicação no Diário Oficial do município da nomeação de Alexandre Uchoa, que é o presidente do Diretório Estadual, para a gestão do prefeito Evandro Leitão também, né? Ele vai ocupar o cargo de assessor técnico no gabinete do prefeito. Então, é uma resolução que vem um dia após ele ocupar um cargo na prefeitura, né? Então, vai muito em relação a essa nova posição dele na gestão do Evandro. E ele, inclusive, que não assinou a carta, né? Ele não foi um dos 134 filiados que assinaram a carta contra a nomeação do Técio, talvez já esperando essa nomeação. A gente sabe que as conversas, as articulações para a participação nos governos acontecem, não é do dia para a noite que vai acontecer uma nomeação para um governo, né? Mas a gente já tem alguns nomes do PSOL, nomes importantes do PSOL se posicionando contra essas nomeações, né? A gente viu hoje o Gabriel Biologia e a Adriana Jerônimo, que são os vereadores, né, que têm esse espaço na Câmara Municipal de Fortaleza, se posicionando contra esse momento e falando que, e pedindo, na verdade, para que os filiados não deixem o partido, né? Deixa eu ler aqui a fala o tweet, Pronto, né, do Gabriel. Tweet não, que não existe mais Twitter, né? O X, o né? X do Gabriel. O X do Gabriel, entre aspas, claro, né? Aspas. A todos que estão querendo se desfiliar do PSOL por conta do que está ocorrendo em Fortaleza, não faça isso. Se você está no PSOL por ideologia e espera que o partido recupere a sua postura e coerência, saiba que a sua permanência será parte da solução. Vem coisa por aí. Isso escreveu aí o Gabriel Biologia, que é um dos nomes, como você falou, que assinou a carta nos últimos dias, né, na última semana, e também um dos nomes que vem cuidando dessa articulação, foi o vereador mais bem votado em Fortaleza do campo de esquerda, né, o segundo mais bem votado em Fortaleza de um modo geral. Então, uma das lideranças também que está nessa articulação. É importante citar também, né, Rodrigo, que tem essa resolução do Diretório Estadual para que o pessoal possa compor governos de esquerda, né, como eles colocam, mas a gente vê também esses nomes que são contra essas nomeações se posicionando acerca do arco de aliança que é montado, né? Porque a gente vê que aqui no governo do Ceará e na Prefeitura de Fortaleza, nós temos arcos de aliança extensos, né, em torno desses poderes executivos que compõem também com partidos de centro-direita ou direita, né? A gente tem aí casos emblemáticos, né, como o PSD, o Republicanos, o MDB, que não são partidos nem de centro-esquerda, né? Sim. Talvez de centro, mas alguns nomes mais ligados à direita, né? Então fica também essa preocupação entre esses correligionários do PSOL, né? Eu deixo também uma sugestão de leitura. O colunista aqui do Opinião Ceará, o Roberto Moreira, colunista de política, né, cobre política, enfim, ele lançou, tem uma notinha na coluna dele de hoje falando sobre essa confusão aí interna do PSOL. O título, se não me falha a memória, é o PSOL não sabe, o PSOL só sabe ser oposição. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, se você for no site, né, correr no site, claro que o Nicolas de peruca não é do PSOL, mas a foto você vai encontrar lá no site também. E lá no fim da coluna você tem essa nota aí, uma reflexão também que fica marcada aí pra gente. Agora, já que mostrou o Nicolas de peruca, que você tá vendo, pode ver também agora no nosso perfil, o presidente Donald Trump, né, tomou posse em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Isso hoje, né, ele assume a principal potência mundial com promessas de campanha firmes e que deixam os demais países também pouco mais alarmados, né, trazendo temas aí como deportação em massa de imigrantes, revogação de medidas de combate ao aquecimento global e a elevação aí do impostos, na verdade, de importação dos produtos que acabam entrando nos Estados Unidos. O Trump desembarcou ainda na noite do último sábado, dia 18, em Washington, para essas comemorações. Após 2 tentativas de assassinato contra ele, né, nos últimos anos, a posse foi marcada por um forte esquema de segurança considerado inédito, né, na história dos Estados Unidos, que envolveu aí 48 quilômetros de barreiras, 25 mil policiais mobilizados, além de drones também que fizeram a segurança do presidente dos Estados Unidos, né? O discurso de posse, orações e outras falas que fazem parte do rito, do tradicional rito nos Estados Unidos, ocorreram na rotunda do Capitólio, né, e não nas ruas como tradicionalmente
acontece isso por conta das baixas temperaturas que ocorrem lá, que atingem Washington, né? Dos mais de 220 mil convidados para a posse no Capitólio, apenas alguns puderam entrar no prédio para participar presencialmente dessa cerimônia. Então a gente aguarda também com muita atenção para ver como será esse novo mandato do presidente Donald Trump, até porque é uma economia mundial, né, que mexe diretamente com o Brasil, com outras potências também. A gente fica de olho, ainda mais porque ele veio com tudo para esse novo mandato, né? Ele já deixou bem claro durante as eleições nos Estados Unidos os temas ali que ele colocaria na agenda. Não parece que vai recuar, né? Muito pelo contrário, nessas próximas semanas algumas dessas ações já devem ser colocadas em práticas, então a gente fica de olho para ver os impactos aqui no Brasil também. Ele é o grande líder, né, Rodrigo, dessa extrema-direita mundial, né? Desde que ele foi eleito para o seu primeiro mandato, ainda em 2016, né? Não conseguiu a reeleição em 20, mas agora retorna ao executivo dos Estados Unidos, que é realmente o país mais importante, né, do mundo, que ele mexe com a economia global. Então, nomes como, enfim, o presidente da Hungria, Viktor Orbán, o presidente da Turquia, o Erdogan, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive queria estar na posse do Trump, não conseguiu por conta do seu passaporte, né, o Alexandre de Moraes recusou a entrega do passaporte ao Bolsonaro. A gente teve até um vídeo engraçado, né, até engraçado dele chorando no aeroporto, enquanto não se despediu da se Michelle, despediu, né? Se despediu da Michelle e não pôde embarcar no avião. Mas, enfim, a gente fica nessa preocupação, né, Rodrigo? Ao menos eu vejo dessa forma, né? Não sei se você enxerga de outra forma, mas eu fico na preocupação de que a eleição dele possa alavancar ainda mais essa extrema-direita, né? Porque é um movimento realmente de segregação, né? Que quer segregar parte da sociedade. Então, é preocupante, né? Você falou sobre as medidas do Trump, inclusive. Eu acho que a maior preocupação não é ele não cumprir com suas promessas, né? A maior preocupação talvez seja ele cumprir. Porque nós temos aí, por exemplo, situações como a deportação em massa de imigrantes, né? São mais de 200 mil imigrantes, se não me engano, né? Acho que esse número a gente pode pegar depois, mas que podem ser deportados do país, assim, de uma hora para outra, né? Então, existe essa preocupação, né? Com esse novo mandato agora do presidente Trump, que vai ficar por 4 anos, e dentro dessa base extremista que ele tem, né, a gente vê até umas certas divergências em relação a algumas políticas, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente ver essa extrema-direita atuando contra a regulamentação das redes, né, falando sobre uma possível censura, de que a justiça estaria querendo implementar nessas redes sociais, mas ao mesmo tempo nós tivemos o governo dos Estados Unidos se posicionando contra o TikTok, né? Não a censura, mas não sei o termo correto. São os interesses comerciais em voga ali, né? Exatamente. Lembrando que o TikTok é uma rede social oriunda da China, né? Então, a gente vê também essas divergências e a gente fica na preocupação para os próximos 4 anos. Perfeito. Lembrando que o Trump, além de vencer as eleições por meio do voto distrital, né? Ele também ganhou no voto popular, né? Então, foi uma maioria absoluta aí, uma vitória absoluta aí do Donald Trump, que inclusive deixa parte do país aqui, no caso os eleitores do presidente Lula, os apoiadores do presidente Lula, com uma pulga ali atrás da orelha também, para saber como isso pode se desdobrar aqui nas eleições em 2026, né? Para a gente finalizar, Felipe, uma notícia rapidinha mesmo, né? A Justiça Federal, ela decidiu hoje, né, suspender a cobrança, na verdade, decidiu na semana passada, a informação foi divulgada hoje, né? Suspender aí a cobrança de ingressos para que os visitantes acessem a vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara, um dos principais destinos turísticos aqui do Ceará, para que fica localizado ali no litoral norte do estado. O juízo da 18ª Vara Federal do Ceará tomou a decisão em resposta à ação civil pública impetrada pelo próprio município. Além disso, com essa medida, né, as obras do Parque Nacional de Jericoacoara são embargadas até que a construtora, né, as construtoras recebam os alvarás de construção, isso por parte do Poder Executivo Municipal, além dos licenciamentos, assinada na última segunda-feira da semana passada, né, dia 13, a deliberação só foi comunicada às partes nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Então, mais informações você consegue também no nosso portal de notícias, está tudo detalhado lá para você saber mais
sobre essa informação, que a gente fica sempre de olho, assim que fala de Jijoca de Jericoacoara, do Parque Nacional de Jericoacoara, fica todo mundo atento, né? Porque de fato é um dos principais destinos aqui do estado. Felipe, te agradecer pela parceria, esse início de semana, né? A gente segue juntos aqui também nas próximas apurações. Obrigado, Rodrigo, um abraço, a gente tá junto aí nesses próximos dias, né? Pelo menos nessa próxima semana, que é enquanto dela não volta de férias, né? Ele volta quinta-feira. Então pronto. Quinta-feira ele tá por aqui já. 2 dias eu tô aqui, então. Obrigado também a você que nos assistiu até aqui e até amanhã. Perfeito. Te agradeço também pela parceria. Lembrando, a repercussão de todos esses conteúdos estão no nosso portal de notícias, né? No Opinião CE. Você consegue acessar tranquilamente, né? Também nas nossas redes sociais, TikTok, aqui não tá banido, né? O TikTok, o Instagram, tá tudo disponível também no Facebook, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube também, basta se inscrever, você não paga nada por isso. Aproveita, comenta, compartilha e divide essas informações com quem você gosta, porque é sempre bom estar bem informado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, a gente volta amanhã.